O Pará é o estado brasileiro de maior índice de homicídios relacionados à disputa de terras, sem contar que o estado se encontra em primeiro lugar quando se trata de desmatamento ilegal, grilagem fundiária, exploração ilegal de madeira e trabalho escravo. Nesta ocasião, falaremos sobre a falsificação de títulos fundiários, também conhecida como grilagem. Diante da extensão de terra do estado, muitas pessoas se atraíram pela facilidade de apropriação de terrenos, se utilizando da falsificação dos documentos de escritura. Estudos de levantamento já foram feitos sobre a situação fundiária do estado e descobriram mais de 6.000 títulos de terras irregulares registradas em cartórios. Tais terras ilegais representariam mais ou menos o tamanho territorial do estado do Pará. A razão de tanta impunidade é em virtude da morosidade do Estado, que não atua de forma eficiente na punição dos responsáveis, além da lentidão do poder público na desapropriação das terras. As consequências de tamanha impunidade violam princípios básicos de direito, tais como o princípio da boa-fé dos contratos, quando falsificam os documentos de escritura para tomar posse de milhares de hectares ilegalmente. Não respeitam os direitos humanos quando promovem o aumento do trabalho escravo sob condições desumanas, a exploração de menores e a expulsão de famílias inteiras de suas casas, incentivando o aumento da fome no estado. Como se não bastassem, os fatores já descritos acentuam o índice de criminalidade no campo, gerando os tão famosos conflitos agrários, quando os poceiros de forma violenta tentam expandir seu território ou até mesmo defender os seus interesses. Sobre a ótica do direito penal, temos, primeiramente, que enquadrar a tipicidade do crime cometido pelo agente. As pessoas que procedem dessa forma podem ser penalizadas pelo crime de falsificação documental, com pena variando entre 2 e 6 anos, segundo disserta o artigo 297. Esse primeiro crime é apenas o ponto de partida para outros maiores, como o conflito de terras, assassinatos e lavagem de dinheiro. O que se percebe, a partir de um estudo a fundo, é que a grilagem de terras tem como método a violência. O número de assassinatos no campo assusta, e o Pará é o mais alto do país. Juntamente com a violência dessa prática de grilagem, está o uso de trabalho escravo, manchando a imagem do nosso estado, coroando-lhe também com o maior índice de trabalhadores escravos. Como já dito, a falsificação de documentos está diretamente ligada à prática da grilagem. Com essa atitude, há a quebra de um dos princípios mais importantes do direito contratual, o da boa-fé objetiva. O princípio da função social também é rompido, pois o interesse coletivo é deixado de lado para que o interesse individual prepondere. O artigo 104 do Código Civil também impossibilita o negócio jurídico nessa situação, pois o objeto não é lícito, possível, determinado nem determinável. No mapa, o Pará é o segundo maior estado do Brasil, com uma área de mais de 1.200.000 metros quadrados. Grandes também são os números referentes à grilagem de terras. Hoje, por exemplo, se fossem levados em conta todos os títulos de propriedade registrados em cartório, o Pará teria uma área 2 vezes maior do que a atual. É o que revela um estudo elaborado por um grupo de representantes de diversas instituições. A disputa por terras no Brasil está diretamente ligada a situações de conflito no campo. A grilagem é uma prática antiga no país, em que invasores falsificam documentos para se apresentarem como donos de grandes áreas, na maioria das vezes, públicas. No Pará, um estudo feito por uma comissão formada por instituições como o Ministério Público Federal revela a dimensão da grilagem no estado, que tem o maior nível nacional de violência no campo. Com base na análise dos títulos de terras recolhidos em cartórios de registro de imóveis do Pará, foi constatado que mais de 6.000 títulos têm alguma irregularidade. Somados, os papéis representam mais de 110 milhões de hectares. Um número absurdo, porque para comportar essas terras, o Estado precisaria ter o dobro de sua área atual. Com base nos dados apurados, a comissão pediu o cancelamento dos títulos de propriedade dessas terras, mas o pedido foi negado pela Corregedoria do Interior do Tribunal de Justiça, o que levou a comissão a recorrer ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O cancelamento é uma medida para evitar que mais de 6.000 processos questionando esses títulos deem entrada na Justiça ao mesmo tempo. Além disso, pode fazer com que essas terras voltem para o Estado. A função do Conselho Nacional de Justiça será analisar se as irregularidades realmente ocorreram nos cartórios de registro de imóveis.
Se as irregularidades são irregularidades formais, evidentes, que traduzam um descuido do cartório e do próprio tribunal em permitir que se façam registros regulares, o assunto pode ser trazido ao CNJ, porque a atividade cartorial é uma atividade extrajudicial, é uma atividade, portanto, administrativa. E o Conselho Nacional de Justiça tem esse poder de controle sobre a atividade administrativa dos tribunais, aí incluídos também os cartórios de registro de imóveis. O Conselho já foi acionado para atuar em um caso semelhante, no estado do Amazonas. As terras registradas em alguns cartórios no Amazonas tiveram a sua dimensão ampliada enormemente por força de um registro decorrente de uma decisão judicial que ocorreu de fato, mas que posteriormente havia sido anulada. O processo foi encerrado e assim então não teria mais uma decisão em que se pudesse basear e justificar aquele registro de ampliação de área. A nossa finalidade foi explicar a prática da grilagem no estado do Pará e as suas consequências que afrontam o desenvolvimento do estado, além de apreciar a forma como ferem a legislação brasileira, fundamentando-nos em pesquisas diversas e na demonstração de um vídeo de apoio. Obrigada.